Então, boa noite a todos. Estamos em direto para um programa pioneiro que está ligado a um projeto que começou este ano, que se chama 2017 Portugal. Entre várias coisas, temos um programa também virado para entrevistas, que nós chamamos Conversas Lusíadas. Conversas Lusíadas porque têm a ver com a tradição portuguesa e não só. Temos também a necessidade aqui de falar de muitos temas que são hoje muito atuais e relacioná-los a tradição portuguesa com temas atuais que estamos a viver hoje em dia, que nos preocupam bastante e que temos que relacionar com um novo estar, uma nova forma de vida, um novo olhar para Portugal. E este programa tem como fito exatamente pôr-nos a pensar e a falar e a dar voz àquilo que nos vai na alma, na relação com este projeto que se chama Portugal e que iremos convidar várias personalidades, umas mais públicas, outras menos, mas pessoas que tenham algo para nos dizer, que tenham alguma coisa para transmitir, que tenham alma dentro delas, que tenham vida. E por falar em vida, vamos hoje ter aqui um tema muito interessante, que é a água universal. E temos como convidado de hoje o Pedro Sanches, arquiteto da Câmara Municipal de Lisboa, ligado a este projeto também da água, e parece que é um sonho que o acompanha já há bastante tempo, não é, Pedro? Luís, boa noite, muito obrigado. Eu fiquei muito contente com o almoço que nós tivemos. Para já não sei, e também não sei o que é que vai sair daqui da nossa conversa, mas julgo que não seja algo que não marque as pessoas, porque eu tenho este pensar da água vai para 30 anos e nunca me tentei, por ousadia, pô-lo em cima da mesa e portanto, tentar pô-lo em prática este plano da água universal. Às vezes as coisas, quanto mais simples são, a gente pensa que elas são muito complicadas. Eu julgo que este plano, tal como muitos que o mundo tem tido, é tão simples que às vezes pode até criar algumas incongruências de pensar que é impossível. Eu penso que só seria impossível se a alma humana e os valores humanos não quiserem que assim seja. E, portanto, para já, o meu agradecimento a estar aqui. Tenho aqui algumas pessoas coniventes da minha presença também, porque me têm incentivado. Um não está aqui presente, que é o Francisco Magalhães, que é um colega meu de carreira arquitetónica da Câmara, já reformado, é a minha mulher Ana e é a Paula Alves, que é aqui também. Por isso, há aqui um quadrivirato que estamos aqui coniventes com a água universal e, portanto, obrigado por esta oportunidade de a gente também falar um bocadinho e trocar ideias. E isto é tão simples porque a água universal, no fundo, a água que rege o mundo e a totalidade da água do mundo, ou seja, aos 100% da água, nós só gerimos 3%. O que só por si já assusta um bocadinho, quer dizer, os oceanos têm 97% da água, sendo que a água doce, aquela de que nós necessitamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a indústria, para a agricultura e para tudo o que nós necessitamos da água, representa 3% da água disponível. Sendo que destes 3%, e agora eu vou anular, para ser um bocadinho simplista, vou anular estes 3% e eles passam a ser os 100%, que é o que está disponível. Portanto, destes 100%, vamos voltar agora a saber o que é que nós usamos destes 100% de água. É um bocadinho igual ao início. 97% da água doce está nas calotes polares. E nós gerimos 3%. Isso é realmente um dado muito interessante, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento.
é realmente incrível. Nós já sabíamos que 70% do nosso corpo é formado de água, não é? Os oceanos também têm a camada de água é muito superior aos outros elementos. A água é a fonte da vida para os antigos. Eles sempre ligaram o elemento da água. Por exemplo, estou-me a lembrar agora do Tales de Mileto, em que a água era princípio de vida e procuravam uma fonte que justificasse exatamente qual era o primeiro, o arquê, o princípio, a primeira fonte de vida. E hoje também na alquimia, o elemento água, que é fundamental, e até chegarmos a Carl Jung, que relaciona também na psicologia o sentimento. Por exemplo, o sentimento está muito ligado ao elemento água, e daí, se partimos, por exemplo, para Fernando Pessoa, que fala que o povo português, que é um povo muito emotivo, em que as emoções estão muito à flor da pele, mais do que a paixão, e sabemos que Portugal, tal como conhecemos hoje em dia, falamos muito de Portugal, é do signo de Peixe, por exemplo, agora estou-me a lembrar do ponto de vista astrológico. Mas isto é uma questão que não é bem Portugal, era o povo lusitano, quando esteve cá os gregos e os romanos, disseram realmente este povo tem certas características, está aqui junto ao mar, por isso temos uma alma oceânica também. É um povo bastante emotivo, se por exemplo compararmos com os espanhóis, que são muito mais apaixonados, vemos a diferença de estar, de emoção por um lado, paixão para o outro. Daí que este povo com estas características ligadas à água e ao mar trouxe-nos poetas que glosaram bastante a questão do oceano, dos mares, e realmente a água é um princípio vital e precioso nas nossas vidas. Dizemos por isso que a água é vida, não é? Como estavas a dizer, Pedro, parece que realmente a concentração maior de água é nas regiões polares. E o que é que isso poderia nos trazer de benefício? Assim, todos os anos se perdem bilhões de hectolitros de água que se vão derreter na primavera nos oceanos. E este pensar de que de facto estão 97% de água doce estão nas calotes, ou seja, e que nós só regemos 3% dela, sendo que do 3% o que nós usamos para estes 3% agora voltam a ser os nossos 100%, porque os outros estão fechados nas calotes, não é? Nos dois polos, e portanto eles estão, enfim, não estão ao alcance da maioria de nós, senão dos cientistas que lá estão e que usam essa água para as suas necessidades e para a sua alimentação. Mas, no fundo, os 3% que nós regemos voltam outra vez a ser os tais 100 que tinha feito do início. Portanto, isto é muito simples, é os 97 e os 3, e agora volta a ser outra vez de água doce, os 97 e os 3. E destes 3% que são agora 100, nós usamos para a indústria 70%. Usamos para a agricultura 20%. Resta-nos 8% para nós e há geralmente 1 a 2% que são desperdício de água. Em todo o mundo, é genérico. Eu já não falo nas cidades, que há sempre mais rupturas e por isso há perdas grandes. As próprias águas de Lisboa têm rupturas que capitam muitas vezes, e pelo menos os últimos relatórios que eu sou, em cerca de 15% de perdas. Obviamente que estas águas não se perdem todas, as águas vão para os subsolos e não se perdem. Ou seja, o mundo, desde 1950, que continua a gerir a mesma água que sempre teve, desde 1950 não há alterações no volume da água doce que nós regemos. Os tais 3% que são os 100, dos rios, dos aquíferos, das redes, dos lagos, das barragens, essa água
mantém-se estável em níveis de quantidade. Mesmo com o aquecimento global e com... Sim. Mantém-se estável, porque o ciclo fecha-se. Ela não vai para a atmosfera, ela está cá dentro, por isso não sai para fora. Portanto, volta em precipitação, por umidade, por absorção dos materiais. Toda ela mantém-se. Desde 1950 que estes dados são inalteráveis. Portanto, a água mantém-se a mesma quantidade. O que se passa é que nós estamos a tratá-la pior. Por isso a água é mais maltratada e o mundo cresce. Ou seja, nós neste momento com os 7 bilhões,2 de população do mundo, temos cada vez uma procura de água maior. E só para termos a noção, qualquer coisa como 660 milhões de pessoas não têm acesso à água, que é uma brutalidade. Não têm mesmo acesso à água. Já para não falar aqueles que não têm instalações sanitárias, não têm aquilo que a gente chama vulgo casas de banho, nem sequer sabem o que é usar isso. E portanto não têm água para se lavar, não têm. Nós, ocidentais, e portanto gastamos muita água na nossa higiene, nas nossas máquinas de lavar, com tudo o que nós usamos, nós gastamos per capita cerca de 80 litros por dia por pessoa. Certo. Não é só o nosso duche ou o nosso banho, é tudo o que depois representa o meu gasto de água. Claro. Quando aqui ao lado, no norte da África e em Marrocos, onde eu viajei durante 20 e tal anos, e que passei pelo deserto, todos os anos passava pelo deserto e passava por sítios inóspitos, onde a fonte da água era carente. Mas uma coisa engraçada, e que tu falaste, Luís, de facto, no século V a.C., já se sabia, as preocupações da água já estavam aí. E, portanto, aí, praticamente, eram poucas as pessoas no mundo e haveria água para todos. A água há, ela está mal gerida, porque há muita água e, de facto, esta ideia universalista da água, que eu gostaria de ser abordada de uma forma mais humana e mais universal, é aqui que eu quero e que eu gostaria, no fundo, que isto fosse o projeto universal da água. Eu até me sinto mal, que nós gostaríamos que pudesse ser isso abraçado. E, de facto, se nós formos buscar a calote polar 2% de água, que não é nada dos 97% que lá estão, ou seja, é a água que se vai derreter e que vai passar a ser uma água dos oceanos e que vai ficar a ser salgada. Se nós formos buscar 2%, nós temos água para 12 bilhões de pessoas na Terra, bem gerido. O que tem que se fazer são, de facto, este plano, a imagem disto e este pensar tem a ver com os aquadutos universais. No fundo, este plano da água universal é criar os grandes aquadutos universais, que não são complicados, que no fundo era aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro de almoço e que trocámos algumas ideias, é pensar que de facto nós temos gasodutos a passar do norte da África para a Europa. O gás que nós temos hoje em dia vem do norte da África praticamente e é consumido por Espanha, por Itália, por Portugal, já tem um ramal para a França e enfim, há de ter mais, porque a reserva de gás que ali está é bastante grande e que nós pagamos. Mas se fazemos estas coisas todas, por que não fazer os aquadutos universais? E, portanto, é esse o grande desafio. No fundo, a ideia é tão simples que, de facto, pode estremecer muitas mentes e eu sei que, geralmente, estas coisas depois têm sempre as partes científicas que vão destruindo e que vão derrotando estas ideias, mas eu acho que elas vingam pela nossa persistência, pela nossa teimosia, pela simplicidade com que estas coisas são apresentadas. Era outra forma de fazer um aqueduto universal. Os romanos preocuparam-se muito com a questão da água, a civilização romana, a civilização grega também, e nós, hoje em dia, penso que a água é um bem essencial e muito necessário em determinadas áreas do globo e que realmente deveria haver um estudo bem desenvolvido para poder fazer toda essa irrigação e distribuição, não é? E podermos ter uma outra qualidade
de vida com o elemento água. E penso como as coisas estão sempre em sincronicidade. Eu acho que a questão também das pessoas funcionarem mais num sistema, hoje em dia, de trabalho, num sistema universal que respeita pouco os valores do indivíduo, da natureza e da terra, é natural que também, se nós não validamos muito a questão das emoções e dos sentimentos, é natural que também não estejamos a dar muita importância à água, porque a energia segue a energia. Isso é uma coisa que já vem das tradições primordiais, dos antigos. Então, se dessemos mais atenção às nossas necessidades emocionais, àquilo que valorizamos como algo que é importante para as nossas vidas, também valorizávamos certos elementos da natureza, como o caso, por exemplo, da água, não é? E nesse sentido, o que é que, Pedro, pensas que poderia era colocar a água, por exemplo, ao nível de ser votado alguma coisa nas Nações Unidas como património universal em relação à água? A ideia da água é simples, é no fundo isto que eu, em meia dúzia de palavras, descrevi. O que é difícil é a parte científica, ou seja, não é difícil eu saber a captação da água que preciso, ou seja, aquilo que poderei ir buscar às calotes para dar a regiões que estão carenciadas. Isso é facílimo, não é? Porque sim, nós sabemos quantas pessoas tem cada país, aproximadamente, não é? Pelos seus censos, ou mesmo por auscultação, mas nós sabemos a população do mundo aproximadamente, e portanto saber os sítios que estão carentes de água é muito fácil. Isto basta ir a um mapa como este, não é? Este representa essencialmente o que são os desertos e como é que eles estão a alastrar, que são por si graves. Isto, se calhar, assim eu vou tirar a folha de brilho, porque se calhar tem a mica em cima. Sim. E depois, isto é os desertos como eles neste momento se conhecem, mas eles estão cada vez, as zonas áridas estão maiores. Estão a aumentar. Estão a aumentar. Elas estão a aumentar exponencialmente, certo, porque nós tratamos mal o planeta Terra e estamos a tratá-lo mal, e acho que estamos a tratá-lo mal, e portanto isso é a parte mais complicada disso, porque se nós fôssemos mais limpinhos e ajuizados, se calhar esta conversa não fazia sentido nenhum, não é? Porque existe água no planeta para todos, só que a água está a ser maltratada. Eu vou dar 2 exemplos que todos nós, quase todos no globo, conhecemos. Um deles conhece porque é muito debatido e é muito falado. O que os russos fizeram com a produção de algodão, quando foi este boom do algodão, e que os americanos tinham muito algodão, e que a Etiópia também, e que os russos começaram a perceber que tinham solos para fazer algodão e que tinham esse potencial, tinham que ir buscar água. E onde é que eles foram buscar água? Ao Mar do Aral. O Mar do Aral, em 30 anos, secou. Era um mar onde tinha populações a viver daquele mar, daquele grande mar interior que a Rússia tem, que viviam dele e que ficaram sem nada. Ficaram sem a pesca, sem vida própria, sem água, não é? E o Mar do Aral hoje em dia é um deserto. É mais um deserto, não é? Ligado ao deserto de Gobi e essas coisas todas. Nós aqui na Península Ibérica temos um exemplo também disto. Não é por acaso que o sul da Península tem-se vindo a desertificar, é uma das questões que é escondida, não é muito falada, não dá jeito aos políticos falar dela, não é? Mas o que é facto é que a Península e o sul da Península Ibérica têm tido também acentuada desertificação. Em Almeria, no sul, fez-se há uns anos, vai talvez para 40 anos, logo a seguir ao 25 de Abril, fez grandes plantações hortícolas. Hoje em dia, quem vai a Almeria vê um mar de plástico de milhares de hectares, tudo a plástico. São estufas. É o celeiro da Europa a nível hortícola e a nível frutícola.
Só que eles precisam de água. Onde é que foram buscar? A um dos grandes aquíferos ibéricos que está na zona da Almeria. Estão aflitos porque esse aquífero está a secar. Não é por acaso que hoje em dia se fala dos transvases dos rios do norte para os rios do sul. E que as regiões autonómicas espanholas não querem nem ouvir falar porque não aceitam isso. Obviamente, geriram mal a água do sul. Olha, desembrulhem-se. No fundo é um pouco isso. E esse problema está-se a pôr. Nós gerimos mal a água, tratamos mal a água, já para nem falar dos pesticidas, daquilo com que regamos, o modo como nós tratamos. Fizemos o maior lago artificial de água doce da Europa, o Alqueva. Sim. O Alqueva, por parte de Espanha, e é pena eu ter que dizer isto, é muito maltratado. É maltratado pelos espanhóis, deitam tudo para lá. Eles precisam daquela água para as suas regas e utilizam-na, mas a água está a ser muito maltratada. De facto, é do Rio Guadiana, como nós sabemos, que é um rio internacional, fez a grande represa, nós tivemos que pagar muitas terras aos espanhóis que iam ficar inundadas, o governo português, mas eles podiam servir dessa água e servem-se. Mas tratam-na mal. É uma pena. Mas já para não falar do Tejo, que está todos os dias poluídos, mas isso por mão de portugueses e por lá também, de certeza que sim, só que nós lá não vemos, mas por aqui, já para não falar do Douro. Devia haver uma consciência mais cívica em relação aos oceanos e aos rios. As indústrias fazem muito mal nesse campo e são muito desleixados. E de facto os governos deviam ser mais duros e mais hostis e deviam ter penas pesadas, porque há outros modos da indústria não fazer isto. Só que eles não querem pagar o custo que é a limpeza das suas águas de drenagem, não é? E por isso atiram para o rio. No outro dia passei pelo Rio Tejo, a caminho do Cartacho, e olhei ali na IC2 e assustou-me olhar para o rio porque estava uma espuma branca, não sei de onde é que ela vem, mas hoje em dia qualquer aviãozinho destes telecomandados, eles iam à procura de quem é que deita isto no rio, mas enfim. Mas E depois as consequências, que é a toxicidade, está ligada aos alimentos, às águas, essas coisas. Claro. E esse é um grande problema. Embora, aqui só um parênteses, a água de Lisboa é excelente. É das grandes águas que eu digo, bebam à vontade água, porque é das grandes águas ainda não. Está muito bem tratadinha. Pronto, e vem de Castelo de Bode, e pronto, é uma grande reserva que nós temos ali. Pois, por falar em Castelo de Bode, e agora eu estava-me a lembrar do Rio César e de muitos outros rios em Portugal que há séculos atrás eram navegáveis. A extensão da água era muito maior do que era hoje. E há que realmente ter outra consciência em relação à água, em relação aos elementos da natureza, em relação ao planeta, em relação àquilo que nós designamos por mãe terra, este planeta, que é de todos nós e estamos cá para sermos alimentados por ele. Não é? Mas tu falaste numa coisa, deixa-me interromper-te, Luís, relativamente aos rios e àqueles rios que já foram navegáveis, e isto prende-se também muito com este pensar da água universal. É uma coisa que são os sedimentos. Os sedimentos dos rios é algo de muito fértil que os rios carregam. A fertilidade dos solos depende de todos estes sedimentos que vêm ao longo dos rios e das ribeiras e disso tudo. E obviamente eles se vão depositando, muitos deles, e eles chegam até ao mar. Isto só para dar um exemplo. O Nilo, que é um dos grandes rios do mundo e de facto que alimenta o Egito de água e de riqueza agrícola, quando se fez a barragem do Assuã, que é a segunda maior barragem, agora a seguir às Three Gorges dos chineses, essa barragem conteve parte dos sedimentos que faziam a irrigação de fertilizantes ao longo do Nilo agrícola. E isso é mau, ou seja, o simples facto, quando nós estancamos um dique de uma barragem, eu tinha pedido aqui o quadro, mas nem vou desenhar nada, acho que as pessoas entendem bem o que eu vou falar. Ao simples facto de tu fazeres um dique num leito de um rio, ou seja, num canal de rio,
Todos os sedimentos que vêm a montante deste rio ficam ali contidos. Não só ao longo dos anos a capacidade de retenção de água vai diminuindo, porque em vez de água tem lodos e sedimentos que lá ficam depositados e que não deixem o rio como deviam descer. Por isso a parte fértil começa a ter problemas. O Egito hoje em dia tem que usar muitos agroquímicos para ter a sua produção agrícola, ou seja, estamos a infestar o resto do rio Nilo, que depois vai desaguar no Mediterrâneo. E isto só para se perceber, o Nilo tinha qualquer coisa de débito para o Mediterrâneo de 200 milhões de toneladas, 200 mil milhões de toneladas antes de sedimento no Mediterrâneo. Esses sedimentos, não só que o Nilo era rico em agricultura fértil naturalmente, sem precisarmos de agroquímicos e de pesticidas e de porcarias que por aí as nossas queridas Monsantos continuam a infestar-nos, mas isso era alimento para os peixes. O maior cardume de sardinhas do Mediterrâneo está reduzido a 30% porque não têm onde se alimentar. Ou seja, esses sedimentos que o Nilo despejava no Mediterrâneo estão reduzidos neste momento a uma parte residual que vem do Açuão para baixo. E, portanto, toda essa riqueza se vai modificando e se vai degradando. E falhou-me aqui um clique relativamente aos sedimentos, que era outro exemplo também. Isto só para dizermos, pronto, por isso quer dizer, o grande cardume de sardinhas do Mediterrâneo, porque há dois cardumes grandes no mundo, um que dá a volta pelo Índico e que sobe pelo Cabo da Boa Esperança e que sobe a zona atlântica toda da África e que chega a Portugal e que nós comemos, e outra que vinha do Mediterrâneo e que passa também e que voltava aí para ir ao norte. A sardinha é um bicho que anda como o salmão ou como a corvina, que viaja milhares de quilómetros anos, são de facto grandes exploradores da terra, não é? Mas isto dos sedimentos vinha e eu falhou. Pode ser que me ocorra, agora não sei o que é, mas tinha. E Pedro, e se quisesses deixar assim uma mensagem para os portugueses sobre a água, tens assim alguma mensagem especial para deixar para as pessoas? Para já tratá-la bem, obviamente. A água tem que ser bem tratada. Sim. E tem que ser bem tratada, embora nós humanos, aquilo que regemos a água, não na indústria e não na agricultura, mas os 8% que nós temos, já era importante que nós a tratássemos bem. Porque na parte agrícola ela é precisa, embora os sistemas de rega tenham que ser modificados e minimizados a quantidade de água que é preciso para a agricultura. Hoje em dia os gotejadores, estes pivôs têm que ter outros sistemas que não se desperdice tanta água. Certo. Para nós, basta lavar o dente que não tínhamos a torneira a correr. Isto para os miúdos, que geralmente desperdiçam muito quando se lava os dentes. O tomar banho, se a gente ao abrir a água do banhinho e se molhar e depois se lavar e fechar a torneira, depois quando estiver todo ensaboado, abrir a torneira, só aí se poupa 50% da água do banho. Se nós gastarmos por banho cerca de 35 a 40 litros de água, que é quanto gastamos, por cada 5 minutos de banho são 30 litros. E para isso é necessário termos uma consciência. É uma cultura, exatamente, é uma cultura civilizacional, é uma cultura de saber que esta água não é nossa. E que portanto, é um bem precioso, é uma oferta do universo. E portanto temos que a tratar bem e não desperdiçá-la, porque ela é a mesma. Ela continua, as captações são exatamente a mesma desde os anos 50, ou seja, há 60 anos que a água não diminuiu o seu volume de água. Diminuiu, é o estado como ela é tratada, e a população aumentou, portanto é preciso mais água. Mas os tais 2% a ir buscar à calote faziam do mundo uma maravilha, com um significado, porque isto não há doação que não tenha que ter um retorno. Eu acho que as pessoas têm que perceber que o dar e o receber é uma coisa muito boa. Portanto, o que se cria neste plano da água universal, e esta talvez seja a mensagem que este plano da água universal quer deixar para o mundo e quer deixar para as Nações Unidas, não é por acaso. Portugal não tem por acaso neste momento o secretário-geral das Nações Unidas ser um português. Por isso, tudo isto está a desenrolar-se a uma velocidade
que muitos de nós ainda não percepcionamos o que é que está a acontecer. Exatamente. O estar neste momento o António Guterres é uma bênção fantástica para aquilo que é a alma lusitana, aquilo que nós podemos outra vez mostrar ao mundo, que podemos dar e oferecer ao universo em troca daquilo que o universo nos dá. E a nossa consciência desse elemento água é realmente extremamente importante, já que temos uma área de água enorme nos nossos oceanos, não é? Pelo menos na nossa costa, não é? E do que é que poderíamos fazer com esse manancial todo. E concordo muito contigo, Pedro, quando se diz que é necessária uma nova consciência ligada à água. Isso é muito importante, porque parece que nós temos a tecnologia, mas falta realmente aqui uma consciência cívica ou uma organização que permita pôr todos estes mananciais de técnicas ao nosso serviço, ao serviço da humanidade e fazer uma distribuição mais justa de tudo isto. Estava-me a lembrar também que há uns anos atrás, em 2009, quando organizei um congresso internacional e que trouxe cá um japonês que é o Masaru Emoto, que fazia relações da água, da própria água, com as moléculas de água relacionada com as memórias, como se a água pudesse conter memórias. Na tradição chamada esotérica, diz que sim, que realmente que a água contém nas suas moléculas memórias do passado e que pode... É como se este elemento reproduzisse uma energia que nós pomos nela. A água poderia ser realmente um reflexo dos nossos sistemas emocionais, isso foi o que o Masaru Emoto tentou explicar, esse aspecto, porque se eu puser uma energia neste copo de água, por exemplo, se eu fizer uma oração nele, dizem que as moléculas de água se transformam em figuras geométricas mais harmónicas. Mas se eu puser aqui uma emoção de raiva, por exemplo, estas moléculas transformam-se já em algo geométrico mais desarmónico. Era muito interessante também haver uma continuação destes estudos que o Masaru Emoto levantou, porque acho que ele realmente já desencarnou deste plano e isso também é necessário haver outros desenvolvimentos, porque eu penso que tudo está ligado com tudo. E se na antiguidade havia uma preservação da água como fonte de vida e tivesse ligado realmente à questão da emoção e do sentimento, e isso possa se reproduzir também nas moléculas de água, então temos aqui alguma coisa mais séria no sentido de que a vida se propaga em vários planos. E isto é para também termos consciência e uma possibilidade também de desenvolver outras áreas deste saber. Tu sabes isso, a água pode ser energizada, não é? Exatamente. E em várias partes do mundo. Em várias tradições. Em várias tradições religiosas e o Rio Jordão e o Rio dos Batismos, não é? E dos primeiros batismos que vem através do Mar Negro onde o Mar Negro desagua no Mar Negro. O Mar Negro tem uma energia brutal. Há pessoas que se vão tratar ao Mar Negro. Há águas terapêuticas, não é por acaso, as termas, não é? As termas e os spas. Os spas vem de um nome romano. E a nossa tradição popular fala das águas santas também. E as águas santas também. A água benta. Uma das coisas, a água pode ser energizada pelo simples facto de eu deitar a água mais alto. E ela simplesmente está a ser energizada. Portanto, é uma das formas. O próprio universo trata disso, não é? E, portanto, aliás, há coisas muito engraçadas relativamente às águas. Em África, as águas têm contaminações muito grandes, porque a água serve para tudo, não é? Mas há sítios em oásis onde a água
é barrenta, Claro. e é usado uma pedra argilosa, toda furada, onde passam essa água e a água passa a ficar quase igual a esta que nós temos aqui neste copo. Um grande filtro. É um filtro que eles... Portanto, os povos depois também têm as suas sabedorias e foram aprendendo, não é? Ao longo, os indianos eram muito sábios com a água, não é? E, portanto... Eu acho muito importante religar este saber tradicional, que já vem de povos muito antigos, com aquilo que hoje sabemos e que temos dados com a nossa tecnologia, não é? Mas a tecnologia serve também para religar e aferir aquilo que a tradição também já falava. E eu penso que muitas áreas da ciência estão a seguir esse rumo, que é validar conhecimentos antigos, e não os podemos desprezar porque eles fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição, e podem ser também fontes muito úteis para este conhecimento mais vasto, mais universal e global, porque a água, como diziam os antigos e a nossa tradição portuguesa, se pegarmos em Fernando Pessoa, esta alma oceânica dos peixes é que nos dá aquela sensação de estarmos todos ligados, sermos tudo e todos, como dizia o Álvaro Campos, ser plural como o universo. É este sentimento de ligação e deste povo que, na sua primeira fase da expansão marítima, fez a junção de várias raças e várias culturas e várias tradições, esta possibilidade de ligação e juntar peças, porque a água é muito permeável e ela adapta-se a vários planos, por isso ela tem esta facilidade de religar e de fazer estas ligações e pontes com os outros. Por isso a água fala-nos de solidariedade humana, porque é o elemento que, ao nos religar à fonte, todos vemos da mesma espécie, que é a espécie humana, não é? Este lado de conjunto, de que todos somos um, ou que todos pertencemos a esta unidade, está muito ligado a este elemento água. E este sinal da água era... E daí se ter dado o nome da água universal, que eu acho que de facto a água não é nossa, a água do universo é aquilo que de facto este planeta que nos acolheu e nos pôs à nossa disposição. Não só aquilo que tu estavas a dizer de início, de facto o organismo humano contém 70% aproximadamente de água, portanto tudo o sangue tem quase 80 e não sei quantos por cento de água, impressionante, não é? A gente pensa que aquilo é o líquido vermelho, que é um xarope qualquer que anda por aqui a circular, e aquilo basicamente é água, não é? Mas este plano de ir buscar às calotes polares e fazer os grandes aquadutos tinha obviamente um objetivo, é que esses grandes aquadutos que eram espalhados pelo mundo, e as bases principais será a calote norte, entrando pelos Montes Urais e descendo por ali baixo e deixar a água, lá está, no Mar do Aral, nos aquíferos que foram no próprio rio dos Trigós chinês. Os chineses agora vão ter problemas de água muito grandes, porque têm uma população em crescimento e a gastar mais água do que gastavam, e portanto vão precisar de muita água, claro. Já para não falar da desgraça que é a África, que nós conhecemos, e onde vivem tantos milhões de seres humanos como nós e que são carentes de água. E só pensar de facto que nós temos 650 milhões de pessoas no mundo carentes de água e que morrem por ano milhões de pessoas por falta de água é inadmissível, quer dizer, é irracional, sabendo nós que temos água aqui nos nossos copos e à vontade, e em nossas casas e tudo mais. E esses aquadutos eram distribuídos pelos países com a captação de água que esses povos tinham. Mas tinham uma obrigação de retorno. E aqui vai ao ponto essencial daquilo que eu quero tocar e que eu gostaria que a água universal tocasse, que é, ao darmos água, tem que haver uma obrigatoriedade por parte dos governos que os recebem e dos Estados. É que essa água é para as suas populações a custo zero, os países só têm que fazer a manutenção da rede.
Essa tem custos, obviamente. Não só a sua construção, como a manutenção da própria rede. Essa tem que ser alimentada, é autofágico quase, não pode deixar de. Mas tinha uma obrigação, além de dar água às suas populações, era reflorestar os seus países com aquilo que se perdeu em matéria florestal dos últimos 70 anos. Porque nos últimos 70 anos o mundo foi devorado por negócios pouco explícitos, como há na Indonésia e na Malásia com as florestas, como há no Brasil, e com os grandes fogos que a Europa e os Estados Unidos e a Austrália têm sido afetados e por uns são propositados, isto tudo tem intenções que não vale a pena, não vem para aqui a conversa, não vale a pena, mas essa obrigação tinha que ter, porque isso, em 30 anos, 40 anos, o mundo virava a sua atmosfera. Ou seja, este problema da camada do ozono, do buraco do ozono, o problema do aquecimento global, que cientificamente todos dizem que existe, mas depois existem o outro lado. Há sempre uma folha de papel tem sempre dois lados, e portanto há os que são adversos, de facto, a que o aquecimento global está aí, de facto as calotes têm diminuído. Mas ao longo da história do planeta Terra, estes countdowns e estas estruturas têm havido oscilações sempre, quer do campo magnético da Terra, quer da temperatura. Nós já tivemos, há uns milhares de anos atrás, nós não saíamos de casa em Lisboa, tínhamos gelo quase do Mondego para cima. Os glaciares estavam aí, invadiram todo o mundo, não é? Portanto, os ciclos existem. Obviamente que a mão humana é terrível e nós fazemos, mas eu não estaria preocupado com o aquecimento global neste momento. Sim. Estaria mais vocacionado e orientado em que a água tem que ser distribuída, tem que haver o compromisso da reflorestação. Se essa reflorestação for feita em 30 anos, o clima muda outra vez, passamos a ter as 4 estações, podemos fazer até os disparates de produzir muito CO2, de ter muito gado a produzir CO2, porque é um dos grandes fatores, não é só a indústria. A indústria agrobovina e pecuária do mundo produz mais CO2 que qualquer indústria térmica a queimar carvão. É inacreditável o que os rebanhos de gado produzem. A gente pensa, é a alimentação. Se calhar não precisávamos tanta carne do modo como nos estamos a alimentar. Se calhar precisávamos de outro modo de nos alimentarmos, porque a carne é uma coisa muito recente na alimentação humana. Tal como eram os caçadores que havia, mas este excesso de carne que nós hoje em dia temos no mundo ocidental também cria desequilíbrio nos mundos ocidentais, vai da América do Sul aos Estados Unidos, à Austrália e à Europa. Não é? Estamos a comer demais carne sem necessidade nenhuma. Isto é uma moda, mas eu tenho muita esperança, de facto, no mundo, porque o mundo é redondo, o universo é redondo, eu continuo a dizer, tudo é redondo, as moléculas são redondas, por isso isto é por modas, estamos num ciclo mau e vai voltar outra vez ao ciclo bom, e portanto então, é essa a minha grande esperança do mundo e da água universal, e que este plano um dia alguém o acolha. Então é muito importante haver programas como este de divulgação para que as pessoas ganhem uma maior consciência exatamente do ecossistema e daquilo que ainda podemos fazer se queremos preservar o nosso planeta. Eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Pedro. Não, agradeço muito e acho que nós, sendo tão poucos, estamos-nos a conhecer, como eu já ouvi alguém falar nisto, estamos todos a encontrar. Isso é importante. E, portanto, isso é muito. Estamos a ligar-nos todos, mais do que a gente pensa e que se julga. Portanto, a esperança está aí no mundo, não é? Muito obrigado pela partilha. Eu é que agradeço, está bem? Mesmo muito, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, meu querido.